Sejam bem-vindos a mais uma série sobre a bússola política dos nossos tempos, ou seja, a Constituição norte-americana. É importante que tenham seguido o último vídeo onde falamos sobre o dinheiro, de como realmente o dinheiro que hoje utilizamos, principalmente nos Estados Unidos, porque falamos sobre a bússola política dos nossos tempos, não está realmente vinculada a ouro e a prata como estipula a Constituição. Então, quem não viu o vídeo anterior, seria muito importante seguir para que pudesse entender melhor este vídeo. Então, quem realmente emite as notas ou o dinheiro como hoje conhecemos são os bancos centrais, que exercem um papel fundamental nos nossos tempos. A função basicamente exercida pelo Banco Central é da exclusividade da emissão de dinheiro e a definição da política monetária. Então, essa função dos bancos centrais que realmente vamos ver os perigos que ter um banco central causa numa economia ou num determinado país. Alguém disse, aqueles que criam e emitem o dinheiro e crédito dirigem as políticas do governo e detêm em suas mãos o destino do povo. Então, é essa função que os bancos centrais exercem, que nessa citação vimos que se fizer isso, acaba por ter o destino do povo nas suas mãos. O Manifesto Comunista, no seu ponto 5, para quem não conhece o Manifesto Comunista, foi elaborado pelo comunista teórico chamado Karl Marx, e no ponto 5 diz o seguinte: centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco nacional com capital do Estado e um monopólio exclusivo. Então, esse ponto 5 do Manifesto Comunista deixa bem claro sobre a centralização do crédito nas mãos do Estado por meio de um banco. Então, o outro líder comunista na Rússia, Vladimir Lenin, disse o seguinte: o estabelecimento de um banco central é 90% parte de comunizar um país. Tendo um banco central, então Lenin vê que o Banco Central tem um papel importante no programa comunista, em comunizar o país. Por que os comunistas, estes dois nomes referenciais do comunismo, advogam a criação dos bancos centrais num país? Porque os comunistas defendem que através dos bancos centrais, os governos podem ter esse controlo da economia de um país. E neste caso o país deixa de ser livre, a economia deixa de ser livre, porque o Estado acaba por exercer esse monopólio exclusivo. Então, tendo o Banco Central, é 90%, como disse mesmo o líder Vladimir Lenin, em comunizar o país. Não só isso, há o risco de que quem controlar o Banco Central acaba, nesse caso, por ditar a própria política do país, porque o lado financeiro acaba por exercer o controle sobre o lado político. Então, os bancos centrais podem, através de empréstimos, financiar guerras, podem envolver em guerras. Quantas guerras poderiam ser evitadas se não houvesse esse monopólio exclusivo de emissão de moeda, de imprimir quantidades exorbitantes de moeda, que vamos ver mais para frente sobre esse perigo também, de envolver nas guerras, porque a guerra tem um custo elevado e normalmente os governos são tentados a recorrer aos empréstimos através dos bancos para envolver-se em guerras. Então esse é um outro perigo. Daí que, sabendo desses perigos, o único poder atribuído ao governo federal, neste caso nos Estados Unidos, porque estamos falando da Constituição norte-americana, o único poder atribuído ao governo federal nessa matéria de política monetária foi, como vimos no vídeo anterior, cunhar moeda, regular o valor da mesma e fixar
padrão de pesos e medidas. Esse é o único poder atribuído ao governo federal, não da criação do Banco Central, que é um plano comunista, como vimos, né? E daí também que um dos founding fathers, Thomas Jefferson, ele disse o seguinte: acredito sinceramente que o estabelecimento dos bancos seja mais perigoso que um exército. Então, por quê? Porque uma das definições que hoje temos, né, sobre a inflação, qualquer manual de economia que vamos ler define a inflação como basicamente aumento generalizado dos preços dos bens e dos serviços. Mas se entendermos a lógica por detrás da implementação dos bancos centrais, entenderemos que a inflação, pelo contrário, é causada pelo aumento da emissão do dinheiro. Ou seja, é causada nesse sentido pela própria entidade que emite dinheiro, nesse caso o banco, e que é esse aumento excessivo da emissão das notas ou das moedas que não tem, que não está vinculada ao ouro e à prata, que colocaria essa disciplina que falamos no vídeo anterior, ok? Nos Estados Unidos, o Banco Central é hoje conhecido como Reserva Federal, que detém esse monopólio legítimo ou exclusivo da emissão do dinheiro. Para além de ser inconstitucional, já vimos os perigos que isso pode acontecer. Não está vinculado ao ouro e à prata como estipula a Constituição, é simplesmente o que é chamado dinheiro Monopoly. Se alguém conhece o jogo chamado Monopoly, vai entender a função exata desse dinheiro de hoje, que é somente baseado em confiança. Então é legítimo porque foi tornado legítimo, mas não tem um valor intrínseco em si e acaba por dar à entidade chamado Banco Central o poder sobre a economia, o poder de regular, controlar, porque quem controla a emissão do dinheiro controla, nesse caso, toda a esfera, toda a atividade econômica, porque toda transação é feita através, hoje, desse dinheiro que nós usamos. Então, termino com a citação de um antigo profeta do continente americano, desse lugar importante, que diz o seguinte: pois acontece que quem a institui, nesse caso aplico aos bancos centrais, visa destruir a liberdade de todas as terras, nações e países e causa a destruição de todos os povos. Então é muito importante entender em que sistema hoje estamos vivendo, que não é aprovada nem pela Constituição inspirada e que, já vimos, é um plano de comunizar o país, né? Um plano de centralização, enquanto que a Constituição inspirada distribui os poderes, não centraliza. Então distribui os poderes, fazendo com que a economia seja livre e o povo tenha a sua liberdade e possa realmente seguir os ditames da sua própria consciência e não ter esse controle da esfera econômica que acaba por destruir a liberdade das terras e das nações.